Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Mais um dia aí o Brasil avançando, né? Mais um dia o Brasil caminhando, depois de tantos anos aí no desajuste, fora dos trilhos. Agora o Brasil parece que começa a entrar nos eixos, né? Ontem aí, graças a Deus, nós vemos aí que o presidente agora está abrasileirando o preço dos combustíveis, porque era uma vergonha aquilo, né, gente? Praticamente todos os insumos da Petrobras em real é produzido aqui no Brasil, os funcionários, a mão de obra, tudo em real. E nós pagar o combustível como se o Brasil estivesse importando. Pasmem, mas é isso mesmo. Inclusive a referência da Petrobras era o posto de Roterdã, da Holanda, como se todo o nosso combustível estivesse vindo de lá. Olha que absurdo, olha, né? É um disparate, é abusar da sociedade. É um absurdo o que esse pessoal fazia, brincando com o povo. É o Robin Hood o contrário. O Robin Hood, ele roubava os ricos, né? O Estado lá, a tirania do Estado inglês da época lá, para repartir com o pobre. O bolsonarismo é o contrário. Tira do pobre, tira até o tutano com a gasolina daquele preço, baseado em preço em dólar de lá de fora, para mandar dinheiro para meia dúzia de bilionários acionistas da Petrobras. Olha só que absurdo. Tirando do povo e mandando para eles. Então nós pagávamos a gasolina nossa como se fosse importado de Roterdã, da Holanda. E daí, para baixar o preço, o que que eu não vou nem falar, o que que o miliciano lá fez? Cortou os impostos dos estados, pasmem. Esses impostos eram a garantia de remédio para o povo, de saúde, de educação, de segurança. Ferrou o pobre com o preço da gasolina em dólar e depois quer ferrar o pobre de novo, tirando o CMS. Olha só que absurdo, gente. O homem parece que não tem coração, não tem nem para pobre. Claro que não tem. Depois nós vamos, quem sabe, até fazer um vídeo sobre isso. Quem sabe não, vamos fazer, falando sobre eugenia, que é essa ideologia segregacionista, que segrega a sociedade entre raças, entre ricos e pobres, por aí vai. Tem explicação essa atitude dele, não é à toa, não é meramente lobby dos ricos, é muito mais do que isso. Realmente eles acreditam que o pobre é um ser inferior. A prova que é inferior porque é pobre, é a mentalidade dele, a mentalidade eugenista, né? Então olha só que absurdo. E agora o Brasil começou a voltar para os trilhos. Ontem nós vemos que o petróleo agora foi abrasileirado. Não vai ser mais em dólar. Claro que não pode fazer 100%, porque não tem como. Infelizmente, eles têm poder também, né? Está aí, estão fazendo política, está aí dando a sua influência. Não tem como simplesmente o presidente Lula pegar e resolver 100%, mas alguma coisinha já começou a melhorar. E nós vemos que ontem já caiu o preço do combustível e por aí vai. Agora imagina a raiva que esse povo não está. Eu acho engraçado que parece que eles não usam combustível não, né? É ruim abaixar, porque é o presidente Lula que está baixando, está ajudando o pobre, então eles preferem aquele preço alto lá e sem ajudar. Vamos ver aqui o que hoje eu estava vendo na Jovem Pan, olha só aqui, o que esse pessoal aqui hoje estava dizendo aqui da Jovem Pan. Pasmem. Não, veja só aqui, vamos começar do comecinho. Eu não quero fazer apologia à Jovem Pan, não, é só para vocês entenderem aqui a raiva deles, a ira. Eles não querem que o Brasil ande, não querem gasolina barata. Não, e veja as palavras mais pesadas que eles falam contra a gente, né? Contra o povo, principalmente o pobre. Não, é absurdo. Veja aí, vamos começar aqui com a fala do Paulo. E o diesel 44 centavos. Preço da gasolina, que inclusive vale a partir de hoje. Um pouquinho aí. E olha, com 135 mil seguidores nas redes sociais, uma mulher compartilhou um vídeo comemorando a redução no preço da gasolina, que inclusive vale a partir de hoje. Para aproveitar e a gente lembrar a todos vocês, hoje a gasolina fica 40 centavos mais barata e o diesel 44 centavos. Voltando para a história do vídeo que eu vou mostrar para vocês, a mulher conhecida como Irmã Mônica disse que para isso que ela fez o L. Dá uma olhada. Vai olhando. Irmã Mônica, meu Deus do céu! Foi o meu presidente, assumiu a presidência da República, a gasolina baixou.
baixou. Meu Deus. Baixou. O gás de cozinha vai ser menos de que R$100. Meu Deus, Eles morrem de ver isso. Então foi pra isso que você fez o L. Foi pra isso que eu fiz o L, que eu orei para o meu presidente voltar pro poder, olha. Olha, evangélica, tá vendo? Tudo voltou, Não é tudo amém? evangélico que apoia Vai dar projeto, o vai miliciano baixar lá. tudo, amém? Amém. Glória a Deus, Irmã aleluia. Mônica de Preto. Nós estávamos vivendo. Muito bem, Olha, gente, cara, tá aí olha, a cara. irmã Mônica, que é o reflexo de muitos que Veja só que a Fontinelli, que de fonte não tem nada, só sua fonte de amargura, né? Vai dizer agora. Escuta aí. É o reflexo da ignorância, é o Olha reflexo aí. da ignorância. Olha, é o reflexo da ignorância, ou seja, quem defende o pobre, defende o combustível barato, defende o Lula, é ignorante. Eles não. Eles são, é o centro da inteligência. Olha só aí. Essa infeliz, com certeza, se... Olha, essa infeliz, preste atenção, gente, essa infeliz. Veja. Não deve nem ter carro, nem ele, nem a voz off, entendeu? Então, esse tipo de coisa, dá espaço para esse tipo de gente ignorante, esses pobres miseráveis de alma, de espírito, de educação, de tudo, é a mesma coisa que dá voz para Não, Antônia, bandidos. deixa eu te... Bandidos, vocês não entenderam errado, dá voz para bandidos, é isso mesmo que vocês ouviram. Olha só a mentalidade dessa gente aí, o que ela tem com o pobre. Aí vocês vão entender por que o ministro Flávio Dino foi esculachado, porque ele foi lá naquela comunidade lá do Rio. Para esse povo, se você é pobre, você é bandido, você não vale nada, você não presta, você é um lixo. É um segregacionismo assim que, gente, é coisa de louco que esse pessoal pensa, esse preconceito estrutural que tem no país, sabe? É um absurdo. É um absurdo. Isso aqui, gente, é uma tristeza saber que tem uma rede de televisão no Brasil, que isso agora não é só rádio e não é só YouTube, é televisão. Nós temos oficializado no Brasil um canal de televisão com concessão pública, que eu e você pode entrar com pedido de cassação, eu e você, porque isso aqui é crime o que esse pessoal estão cometendo. Esse preconceito, você é pobre, você não vale nada, você não presta, você é lixo. Aí você vai entender agora por que o Flávio Dino foi tão esculachado, porque se é lá no bairro rico do Rio de Janeiro ou de qualquer outra cidade, o quê? Lá é só gente do bem. Nós vimos aquele dia, outro dia atrás, aquela atleta escorraçando lá, batendo literalmente no entregador de iFood, porque ele era negro, entregando lá na rua central dele, lá o bairro Nobre. Aqui não pode, nós somos superiores. Gente, é um absurdo isso aí, sabe? É um absurdo. Lá não tem problema nenhum, lá é gente boa, gente do bem. A favela é tudo gente bandida, é pobre, aliás, é preto e pobre, imagina. É preto e pobre, então é só bandido. Essa é a mentalidade dessa gente e tem uma concessão pública para dizer essas asneiras. Mas vamos seguindo, vamos ver mais asneiras desse pessoal. Veja, fala, até o Paulo, que é uma pessoa mais comedida, até o Paulo, que é uma pessoa mais centrada, assim, não é tão radical, veja a fala dele. Isso aqui prova, gente, que a eugenia, o que é eugenia? É aquela doutrina que o Galton é primo lá Rapaz, o fundador da teoria da evolução, Charles Darwin, o primo do Darwin, o Galton, deu esse nome de eugenia, né, em 1883. Ele deu esse nome de eugenia, que é, se não estou enganado, é nascer bem, nascer feliz, alguma coisa assim, uma boa origem, uma origem bacana, tipo assim, né? Que é aquela segregação de raça, tem até a Ku Klux Klan nos Estados Unidos, depois nós vamos fazer mais vídeo falando sobre isso. Tem a Ku Klux Klan lá, que inclusive até a Sarah Winter, aquela vez que ela atacou o STF, estava com os mesmos trajes da Ku Klux Klan, depois eu vou achar e pôr aqui também. Se vocês podem ver lá, ver a Ku Klux Klan e ver a Sarah Winter. E só lembrando que esse nome de Sarah Winter é o nome de uma nazista, que tinha na época da Segunda Guerra Mundial, tá? Uma nazista. E a Sarah Winter, então, pôs esse nome exatamente por causa da outra, que o nome dela não é Sarah Winter, é Sarah Geromini, alguma coisa assim. Ela pôs o nome de Sarah Winter por causa da Sarah Winter, que defendia esses ideais aí. Aí vocês podem ver que quando a Sarah Winter foi atacar o STF aqui no Brasil, o Hélios 300, né, que não tinha 30, estava com os mesmos trajes da Ku Klux Klan.
vocês podem prestar atenção, o que é a Ku Klux Klan? É tudo de branco para representar a superioridade branca, né, a raça superior, e essa raça superior não inclui pobre, porque o pobre também é inferior. A prova que ele é inferior é porque ele é pobre, que se ele fosse superior, fosse um ser humano normal, gente, isso aqui é segundo a fala deles, entenda bem, ele não era pobre, entende? Então a prova de que o pobre é inferior, biologicamente, né, porque ele é pobre, está aí a prova, entende? Então a Ku Klux Klan, ela assassina negros desde 1865, quando ela começou logo após ali, a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, que foi a guerra exatamente que lutava contra a escravidão, né, nos Estados Unidos. Então, como eles perderam a guerra, o pessoal do Sul lá, os confederados, então eles criaram esse movimento, pessoas criaram, e não foi só no Sul, não, os Estados Unidos inteiros, esse movimento cresceu, que na década de 1920 eles chegaram a ter aí em torno de mais de 4 milhões de adeptos. E isso é só aqueles que aceitavam, que faziam parte, e as outras pessoas que defendem a mesma ideia, mas nem sabem que defende, como é o caso desse pessoal aí, né? Defende o mesmo princípio, a segregação racial e socioeconômica, e nem faz ideia que defende essas ideias aí, esses ideais, essas loucuras, essas ideologias diabólicas, essas ideologias absurdas aí, né? Então, que agora numa concessão aqui, se eu perdi algum raciocínio, você me desculpa aí, tá? Mas vamos seguindo. E agora estou numa concessão pública, dizendo essas asneiras. Aí vem o caso que eu volto lá do Flávio Dino, né? Que só porque ele subiu num lugar que só tem preto, que segundo ele já é inferior, é a base da inferioridade, é o preto, né? E o pobre, que também é inferior, então só bandido, só quem não presta, só delinquência, a ponto de fazer aquele esculacho que fizeram com o Flávio Dino por causa disso. É claro que essas pessoas aí não sabem disso, é um processo que formação que acontece desde a infância. Eu falo porque eu fui formado no meio desse. Eu vi as pessoas fazer piada, eu fui criado assim, quando eu errava o serviço, alguém dizia, fazer o serviço de preto, rapaz. Sabe, eu fui criado no meio disso, sei o que é isso. Então isso aí é a formação deles. Talvez se falar isso para eles até falam que é mentira, eles nem acham que eles estão fazendo por influência dessa ideologia que infelizmente está estruturada e se estruturou no decorrer dos milênios. Né? Vem aí desde as epopeias de Gilgamesh, onde ele, que era o bonzão lá, ele podia ficar com a noiva no primeiro dia, primeiro a noiva tinha que dormir com ele, esse privilégio e tal, né? E vem se aprimorando e se estruturando, até que no século XIX estruturou uma ideologia, um partido exatamente com essa ideologia, que é esses dizeres Deus, Pátria e Família, são comunistas, são globalistas, que eles querem acusar os judeus. Eu não quero defender os judeus, não é isso, mas eu quero dizer o sentido racista dele, né? Acusar uma raça. Eu posso condenar uma pessoa que cometeu erro, ele sendo judeu, mas não porque ele é judeu. Eu posso condenar uma pessoa que fez um erro, essa pessoa sendo um negro, mas não porque ele é um negro, né? Não pode. E nós vemos que essa ideologia, ela condena o negro porque é negro, o judeu porque é judeu, o cigano porque é cigano, e por aí vai. Os homossexuais porque tem uma deformidade, a prova que é um homossexual, é a prova que está errado, né? Tá, entre aspas, segundo os deles, né? Eles assassinam também pessoas com problema mental. Então está aí a prova, a pessoa que tem é inferior, ele tem um problema, não é certo. Deu para entender a ideia maluca deles? Por isso que eles assassinam essas pessoas, e tanto do ponto de vista racial, como também a inferioridade biológica, segundo eles. Daí entra a raça, no caso o negro, o cigano raça, no caso o homossexual e o louco, porque tem deficiência, é inferior, né, e tal, entenda bem, né, ambos, a própria atitude em si de ser já prova que são inferiores biologicamente, blá, 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 e também o judeu por serem racistas. Então esse pessoal talvez nem sabe disso que eles estão dizendo, mas estão aí, né, o morro lá que só tem pobre e preto é lugar de bandido, é perigoso, cuidado, essa gente é inferior, hein, estão aí, infelizmente, tomando espaço na rede social, no canal de televisão, na mídia em geral, está aí. Na rede social, não sei até onde a gente pode fazer alguma coisa, mas como o canal de televisão e de rádio, é concessão. A gente pode entrar com um processo e caçar essa concessão, porque isso é crime, o que eles estão dizendo. Mas vamos continuar seguindo, só para vocês verem as aberrações.
Falar uma coisa, meu amor. Eu acho que o ponto não é dar voz para a irmã Mônica ou não, porque eu não culpo a irmã Mônica. Pois é. A irmã Mônica, ela é Olha simplesmente uma mulher que não teve acesso à educação, Olha só. que infelizmente É sem educação, não tem educação quem defende o Lula, quem é contra a tirania da direita, quem não tem educação. é extremamente, como é que eu posso dizer, influenciável por políticos que chegam lá, contam uma história da carochinha para ela, ela vai lá e ela acredita. Ela é incapaz, ela não tem esse conhecimento e a gente nem... Olha só, incapaz. Eles são capazes de defender o bolsonarismo, essa bandeira nazista, eles são muito capazes. Deu para entender? Eles são superiores. É uma raça superior, é uma gente superior. Meu Deus do céu, até onde que nós vamos com a barbaridade dessa aí? Mas além disso, sabe o que eu acho mais engraçado é ver a raiva. Eles estão com muita raiva. Eles não aturam um governo de pobre, um governo que olha para os pobres, um governo que pensa com a doméstica, que a doméstica tem o seu filho estudando, que pensa no gari, aquele profissional que é tão útil para a sociedade, mas que ao mesmo tempo é tão discriminado como o gari, né? Aí tem um governo que olha para esse gari. O MST, então, gente, um movimento de gente tão cheio de preto e pobre igual o MST, tem um governo que defende isso. Eles não aturam isso. Eles não aturam isso. Eu não vou mostrar mais longe, porque está me dando agonia de ver isso aí. Vamos pular isso aí, né? Mas assim, é um absurdo isso aí. Ao mesmo tempo, muito engraçado de ver o desespero dessa gente, né? Eles apostam que vai dar errado o governo Lula. Só que o governo Lula hoje tem muito mais aprovação do que o Bolsonaro na mesma época. Muito mais. Cerca de, parece que 8 pontos a mais, ou 10, alguma coisa assim. E olha que o presidente Lula está passando dificuldade por eles mesmos. Por eles mesmos estão causando, essa gente estão causando problema para o presidente Lula, tentando exatamente atrapalhar, tentaram dar um golpe de Estado. Né? Então, mesmo assim, mesmo aquela Câmara de Deputados lá formado por milicianos, por bandidos, por cúmplices de golpistas, de milicianos, de tudo que não presta está no meio ali, o presidente Lula está enfrentando essa corja de bandidos, de marginais. Mesmo assim, ele está com, parece que 8% a mais do que o Bolsonaro estava na mesma época. Então, isso aí está deixando eles... Eles não estão aguentando, eles não estão conseguindo se conter a sua ira, a sua revolta. O desespero está patente, está patente. Eles até tiraram aquela pessoa lá da esquerda que eles punham junto lá para disfarçar com aquele tom de... como que eu vou dizer? De ser neutro, né? Até tirou, assumiram agora. A raiva não deu mais, aquele espírito, né? Agora está todo mundo lá, da direita lá, e defendendo essas barbaridades. Mas é isso aí, gente. Deixa o like de vocês aí, tamo junto, vamos estar somando e tamo junto nessa luta. E nós vamos vencer se Deus quiser, tá bom? Se inscreva no canal, dá o joinha e vamos que vamos!